Metrópole Entrevista. Doutor Ivan Paiva, para conversar com a gente aqui, coordenador médico do SAMU. Vamos conversar com ele. Doutor Ivan Paiva, fiquei feliz com a imagem dos seus filhos ali tomando a vacina, em breve a minha. E tem gente agora querendo escolher a vacina para o filho, né? Porque antigamente escolhia a vacina para ele, agora querem escolher a vacina para o filho. Qual é a diferença? Tem diferença de dose de vacina, de efeito colateral, assim, para escolher uma Pfizer, uma Coronavac, doutor Ivan? Bom dia. Bom dia, Zé. Tudo tranquilo? É um prazer estar mais uma vez aqui com você para poder a gente falar aí sobre essa questão do Covid, né? Quando começou a pandemia, eu lembro minha filha, 13 meses depois, perguntava quando é que ia acabar. Ninguém imaginava que 2 anos depois a gente ia estar vivendo aí talvez um dos momentos mais difíceis de saúde dessa pandemia como um todo. Mas, assim, diferença de dose, sim, tem, né? Então, tem diferença com relação até à própria indicação da idade, porque a Pfizer você pode aplicar a partir de 5 anos, já a Coronavac é a partir dos 6 anos, né? Na Coronavac não há necessidade de aguardar esses 20 minutos em observação para ver se a criança tem alguma alteração, mas a gente, ao longo já, desde que começou a vacinação, não teve nenhum episódio. Na verdade, tem criança que tem medo de agulha, fica um pouco nervosa, e óbvio que isso é um processo que ia acontecer sempre com qualquer vacina, mas as vacinas protegem. Acho que aí eu quis mandar esse vídeo para você, para mostrar assim, de que a gente faz parte, né, dessa questão da vacinação. Eu estava procurando, que eu tenho a foto do cartão de vacinação, eu acho que eu dei todas as vacinas que o SUS preconiza e ainda umas a mais que estão na rede privada, então a foto do cartão de vacinação de meus filhos é completo. Acho que não tem nenhuma vacina que falta em tomar. Acho que minha filha agora está na fase de 10 anos, vai fazer agora a vacina do HPV. Então, eu acho que a ciência evoluiu muito e se a gente for olhar 100 anos atrás, qual era a média de, digamos assim, mortalidade da população, e hoje nós temos, graças a tudo isso, tudo que a gente conseguiu de introduzir de antibióticos, novos medicamentos, novas terapias e principalmente a vacinação, que tem doenças que já foram erradicadas, como a poliomielite, o sarampo estava praticamente erradicado, mas quando as pessoas começaram a não vacinar as crianças, é óbvio que aí a doença reaparece. Então, vacinar é um ato importante de proteção à saúde de todos. Confere que 90% dos internados hoje não tomaram vacina. Você tem esses números aí, ou Ivan Paiva, doutor Ivan Paiva? Bom, eu não tenho uma avaliação agora, mas a gente vinha fazendo esse acompanhamento, ou não tinham tomado vacina, ou não tinham completado o esquema de dose, porque uma dose somente da vacina não confere a proteção, né? E aí, mais a indicação dessa dose de reforço, que é importante para que a gente possa ter anticorpos. Para a população entender, então, assim, o vírus está circulando, está em qualquer lugar. Eu vi você falando de transporte público, banco, em qualquer lugar da cidade, você provavelmente deve encontrar com alguém que esteja infectado e, digamos assim, disseminando o vírus. Se esse vírus entra em contato com você e no seu organismo já existem anticorpos, então a gente já tem uma defesa. Uma coisa é você ter uma casa e que você tem um sistema de segurança que vai lhe proteger. Outra coisa é você não ter nada. Então, assim, esses anticorpos, eles protegem essa segurança para que, se o vírus ache o seu organismo, tente atacar o seu organismo, a gente já tem soldados prontos para combatê-lo. Pode ser até que ele consiga infectar, mas assim, não na proporção como a gente viu na primeira onda, onde as pessoas não estavam vacinadas. Então, ter essa defesa, ter esses anticorpos, ter o organismo preparado para já combater o vírus é extremamente importante para que, se a pessoa se contamine, e é o que a gente está vendo agora, a gente está vendo um alto número. Se você olhar a curva de subida do número de casos, ela é assustadora. É uma reta do número de casos como nunca foi registrado. O fator RT acima de 2, então essas pessoas, cada 100 pessoas estão contaminando 200 e vai nessa progressão, mas a parte boa é de que essas pessoas não estão desenvolvendo sintomas graves, não estão tendo aquele comprometimento pulmonar, aquela quantidade de pacientes que vão diretamente para o tubo, a mortalidade elevada. Então, graças assim, a gente já possui defesas e o vírus não encontrar a gente sem defesa alguma. Agora, me diga uma coisa, qual é a situação do gripário de Pirajá e Santo Inácio? A reabertura do gripário desses dois locais aí. Pode existir também um colapso no sistema de saúde? Eu estou vendo aqui 1.318 novos casos em Salvador e 9 óbitos. Taxa de 69%. Me diga aí. Bom, a gente está com o alerta vermelho ligado. Assim, a prefeitura tem tomado todas as ações necessárias. A gente envolveu a rede da atenção primária.
A maior parte desses pacientes, como eu acabei de falar para você, são sintomas leves, e como nós temos 157 unidades da atenção primária no município de Salvador, mais 16 unidades de pronto atendimento, fora os gripários que a gente abriu, então a gente tem hoje uma grande resposta para atender essa população, né? Identificar se tem algum sinal de gravidade que precisa de internamento, e graças a Deus, assim, a taxa de pacientes, de cada 100 pacientes, enquanto nas outras ondas a gente tem um número muito mais expressivos, assim, de 100 pacientes, 1, 2 tem uma indicação de internação, e mesmo assim, internação, a maior parte em enfermaria, então não há essa demanda de leito de UTI. O que está acontecendo, Zé, para você entender agora, nesse momento, talvez seja um dos mais críticos do nosso sistema de saúde, é o seguinte: eu tenho pacientes que estão infartados, né, que estão com problema de infarto, mas, coincidentemente, eles estão com coronavírus. E aí a grande dificuldade que nós temos hoje é para onde eu encaminho esse paciente. Se eu levar ele para um leito COVID, eu não tenho um tratamento específico para o infarto, porque a unidade de tratar problema de infarto é uma unidade especializada. E eu não tenho leitos de isolamento suficiente na unidade que trata infarto para receber um paciente com COVID. E assim como infarto, tem um AVC, até mesmo trauma. Você pega um paciente, essa semana no domingo, eu tenho um paciente que um armário caiu na perna dele e ele teve uma fratura exposta, mas ele é COVID positivo. Eu levo ele para onde? Para um leito COVID, mas lá nos hospitais específicos de COVID que tratam da questão pulmonar, que tratam das complicações do COVID, não tem um tratamento da fratura. Em compensação, o HGE não consegue receber um paciente que é COVID positivo, porque como está uma boa parte da população com Covid, há uma concomitância e isso tem causado uma grande dificuldade, porque eu ponho um paciente dentro da ambulância, eu atendo um paciente na UPA, dou um diagnóstico de uma outra doença, de um problema renal, de um problema vascular, de um problema no coração, de um problema neurológico, mas pelo fato de ele ter Covid positivo, eu não tenho uma referência para onde encaminhar esse paciente e isso está causando um grande transtorno na nossa rede essencial, para poder definir quem é o hospital que recebe o quê. Camille Martins, uma pergunta aí para o doutor Ivan Paiva, que está nas ruas, está nos gripários, está nos postos de saúde. Vamos lá. Vamos, bom dia, doutor Ivan, novamente. Aqui tem uma ouvinte nossa, a Michele, ela está com filho doente, ela quer tirar uma dúvida, na verdade. Ela quer saber se os gripários também atendem as crianças. Bom, como nas primeiras ondas, na primeira e na segunda onda, havia assim, um número quase inexistente de pacientes dessa idade pediátrica, a gente não preparou o gripário para esse atendimento. Mas as nossas 16 unidades de pronto atendimento, todas estão aptas a receber essas crianças que tenham sintomas respiratórios. Se forem sintomas leves, até mesmo a rede da atenção primária pode acolher as mini-UPAs, as unidades de atenção primária que podem acolher essa criança. Caso essa criança tenha indicação, então a ação da nossa secretaria, a gente encaminhou equipamentos de suporte avançado para a faixa pediátrica, para que, se por um acaso chegar alguma criança em alguma UPA e que necessite, por exemplo, ser entubada, a gente tem plenas condições de instalar um ventilador mecânico, a monitorização, mantê-lo assistido. E, Zé, uma coisa que eu gostaria muito de dizer para você, com a audiência que você tem, é assim, ó, a sensação que eu tenho, que as pessoas, às vezes, quando tem alguém internado em uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, é que elas estão desassistidas. Às vezes as pessoas ligam desesperadas, eu preciso de uma regulação, eu preciso tirar o paciente da UPA. Na UPA, nós temos tudo, praticamente tudo, do que existe em um hospital. As medicações, os antibióticos, a capacidade de intubação. Eu preciso, sim, tirar o paciente o mais rápido da UPA, porque aquele leito é um leito muito rotativo. O paciente, muitas vezes, ele tem alta. Demora tanto a regulação de que o paciente tem alta da própria UPA. Então, eu preciso tirar o paciente da UPA, porque aquele leito tem que estar disponível para o próximo que chegar. Mas, às vezes, a população tem a sensação de que, enquanto está na UPA, nada está sendo feito, o que não é verdade. Ele tem assistência médica, assistência de enfermagem, drogas vasoativas, medicações para intubação, o que for necessário. Óbvio que uma tomografia não tem, mas mesmo assim, se o paciente está na UPA, não achou a regulação ainda, e ele precisa de uma tomografia, uma ambulância do SAMU vai até lá, pega ele, leva, faz a tomografia e volta. Se precisar de alguma avaliação neurológica, o que precisar ser feito, a gente busca ofertar enquanto esse paciente, para que ele possa ter o melhor tratamento, mais próximo do que estaria ele num leito hospitalar. Tá? Então, assim, até para tranquilizar a população que enquanto o paciente está na UPA, ele está assistido.
com todos os recursos necessários. E, às vezes, o que não tem em uma UPA, a gente providencia fora para que ele possa não ter, digamos assim, o seu quadro agravado por uma coisa que não exista. É uma informação, acho que é importante para a população entender. Doutor Ivan Paiva, quais os lugares em Salvador que a população tem a garantia que vai fazer o teste para a Covid? Quais os lugares agora? Bom, eu posso passar para o seu Zap agora a lista atualizada das unidades da atenção primária que estão realizando testes. Algumas têm algumas limitações. O que aconteceu na primeira onda, Zé, é assim, houve alguns ambulatórios que fecharam, alguns serviços pararam de funcionar, e isso trouxe repercussões para o nosso sistema de saúde que a gente está vendo agora. Então, a gente tem feito todos os esforços para que toda a nossa rede de atenção primária continue fazendo pré-natal, continue fazendo as consultas das crianças, continue em atividade, porque se a gente suspende a rede de atenção primária toda para só fazer testagem e atender Covid, daqui a 6 meses a gente vai ter a consequência das pessoas que deveriam ter feito suas consultas e não fizeram. Então, essas unidades, a gente tem uma certa limitação, ela não pode ser toda dedicada para testagem. Então, a gente oferece testagem nessas unidades de atenção primária, a vacinação tem que continuar, eu tenho que continuar, não só os postos de drive, mas quanto os postos fixos, não só a vacina da Covid, mas toda a gama outra de vacinação que precisa, BCG, tétano, tudo que precisa ser vacinado. Então, essas 47 unidades que estão disponíveis, eu vou encaminhar a lista atualizada para você. Além disso, as 4, o que o pessoal chamou carinhosamente de UPinha, né? Apesar do pessoal da atenção primária não gostar muito de ter essa designação de UPinha, mas é uma unidade que ela tem a característica de funcionar 24 horas por dia, ela funciona sábado e domingo, garantindo uma porta de entrada a mais para a população, além das 16 unidades de pronto atendimento e além dos gripários que estão em funcionamento. Então, todas essas unidades, UPinha, atenção primária das unidades que foram selecionadas para diluir a testagem. E uma coisa, Zé, que você precisa entender, quando a gente pega aquelas fila que você mostra no seu programa de televisão, na porta dos gripários dos barris, quando a gente vai olhar aquele público, a maior parte são pessoas que trabalham, tiveram sintomas gripais, o chefe, o responsável pelo setor, de uma forma muito certa, orientou ele a se afastar do trabalho para que ele não contamine, né? Para que não aconteça como algumas agências bancárias, onde você teve que suspender o atendimento. Você imagina uma empresa, todo mundo afastado, tem que fechar a porta temporariamente. Então, ele encaminha, mesmo com sintomas leves, para que a pessoa faça a testagem e tenha o seu atestado para que justifique, né, pela legislação trabalhista, senão ele toma falta, de que ele não está indo ao trabalho. Então, como a gente percebeu que nos gripários a maior demanda era por testagem, a gente ampliou para a rede da atenção primária para exatamente não concentrar 300 pessoas, como a gente entendeu, quase 400 no gripário do Palmiúdo. Quando chegar lá, o cara falou, não, vim fazer teste, que eu tenho que levar um atestado para o trabalho, eu tenho que fazer teste que meu chefe pediu, que tem que levar um atestado. Enquanto isso, as pessoas que efetivamente têm algum problema, né, estão com diabetes descompensado, estão com falta de ar, ficavam na fila aguardando esse número enorme. Então, a gente ampliou o acesso. Então, hoje a gente tem praticamente 70 unidades que realizam essa testagem em Salvador de forma gratuita, isso é importante, e que podem ter acesso à população, assim, as que funcionam 24 horas a qualquer hora do dia ou da noite, as da atenção primária de segunda a sexta, de 8 até as 17. Bem rápido, porque o programa já vai terminar, existe uma expectativa desse pico de Covid, que está na capital baiana, no Brasil inteiro, descer. Os cientistas falam que lá para fim de fevereiro, ou meado de fevereiro, já começa a descer vertiginosamente esse pico de Covid aí. Europa já está descendo. Você tem dados sobre isso? Na verdade, o que a gente acompanha muito, e como essa variante Ômicron começou na África do Sul, e a gente pega o modelo epidemiológico de lá, e aí depois voa para a Inglaterra, Estados Unidos, e a gente percebe que a curva daqui deve acompanhar muito a curva desses outros países onde a variante Ômicron iniciou a sua expansão primeiro. Então, é basicamente isso. A gente imagina que ainda tenha 2 a 3 semanas de ascensão da curva do aumento no número de casos, mas o que é que acontece para a população entender? É assim, quando essas pessoas todas que estão se contaminando, esse alto número de casos, das pessoas já tiverem anticorpos que consigam neutralizar a Ômicron não consegue mais se propagar. Então, ela vai encontrar pessoas que já têm anticorpos e aí a gente começa, assim como a sumida é vertiginosa,
também a descida ela é muito rápida, porque a população já está uma boa parte com anticorpos. Então, a gente imagina exatamente isso. A gente deve ter um número de casos começando a decrescer já na segunda semana, terceira semana ou quarta de fevereiro, e aí, a partir daí a gente, obviamente, vai ter ainda casos, mas não que tenha essa pressão, porque não sei se você lembra que na primeira onda o pessoal falava em achatar a curva. Isso era importante exatamente para que a gente não tenha agora um grande número de casos, muita gente contaminada, as pessoas se afastando do trabalho e o sistema de saúde sem capacidade técnica de conseguir acolher todos ao mesmo tempo, gerando fila. Então, como a gente não conseguiu impor medidas restritivas, eu acho que o país não suporta mais de fechar tudo, lockdown total, a gente está tendo que conviver graças a essa baixa gravidade das infecções. Então, a gente está tendo que conviver com o comércio aberto, as atividades abertas e conseguindo atender os casos. É óbvio que isso causa um transtorno para a população, de um tempo maior de espera, mas assim, essas pessoas que estão esperando pela avaliação médica nossa, elas podem esperar, causam transtorno, descontentamento, mas elas não têm dano à saúde. Eu não posso deixar um paciente infartado esperando 4 ou 5 horas para ser atendido, mas uma pessoa com sintomas leves, se ela esperar 4 ou 5 horas, ela não vai piorar seu quadro em função desse elevado tempo no atendimento. Para terminar bem rapidinho, quem já pegou Omicron pode pegar de novo? Tem tempo de imunidade? Pois é, essas perguntas são difíceis, né? Então, como a gente está tendo essa primeira exposição à variante Omicron, né, provavelmente o que deve estar acontecendo, como já aconteceu, você já viu esse filme antes, vem uma cepa nova, aí vai vir uma cepa que é uma Omicron modificada e que consegue driblar o sistema imunológico para que esses anticorpos não sejam tão efetivos e consegue contaminar. Então, essa é a maior probabilidade, que uma nova cepa possa trazer um novo processo de infecção, como a gente já sabe que a influenza é assim, tanto que a vacinação para a gripe era feita anualmente. Então, é esperar que não venha, e se vier uma nova cepa, não seja tão agressiva como a Delta ou contra outras que já tiveram. Mas, assim, só com o tempo, a gente tem aprendido muito ao longo desses 2 anos como se comporta o coronavírus, para que a gente possa instituir o tratamento adequado, as medidas de prevenção adequadas e, principalmente, que ninguém morra ou fique sequelado pela infecção. Pegar gripe, eu acho que todo mundo já pegou na vida, e essa Omicron se parece muito mais com a gripe que a gente já pegou do que com aquelas outras cepas que dizimaram mais de 600 mil pessoas no país. Valeu, doutor Ivan Paiva. Um abraço e um bom dia a todos. Um grande abraço, Léo.